EBIAS, GTC, História e Geografia. Semana 23. Uma boa pergunta de pesquisa. Caros alunos da EBIAS, pensando no nosso processo de ensino, que tem se utilizado da pesquisa como princípio educativo, qual seria uma boa pergunta de pesquisa? Uma boa pergunta seria uma questão que nos levasse a uma pesquisa séria, que nos interessasse e fosse relevante à sociedade. Assim sendo, partindo no nosso gosto pessoal, um tema que nos instigasse a pensar. Todavia, uma pergunta boa não é necessariamente uma questão fácil de responder. Fácil no sentido de encontrarmos com facilidade, por exemplo no chamado de Google, a resposta na primeira checagem. Vamos usar com vocês o tema adolescência. Haja vista que todos vocês alunos da escola estão nesta fase da vida. Exemplo, o que é adolescência? A adolescência é uma fase de amadurecimento, é um período de transição no desenvolvimento físico e psicológico, em que o ser humano deixa de ser criança e entra na idade adulta. O objetivo cultural da adolescência é preparar a pessoa para assumir o papel de adulto. Do ponto de vista clássico, prolonga-se entre os 12 e os 22, 25 anos de idade. Do ponto de vista biológico, a adolescência é marcada pelo início da puberdade e fim do crescimento físico, com alterações ao nível dos órgãos sexuais e de características como a altura, o peso e a massa muscular. É também um período de grandes alterações ao nível do crescimento e maturação do cérebro. Do ponto de vista cognitivo, a adolescência é caracterizada por um aumento da capacidade de pensamento abstrato, de conhecimento e de raciocínio lógico. Do ponto de vista social, a adolescência é um período de preparação para os papéis sociais culturalmente adequados dos adultos, como o de trabalhador ou parceiro amoroso. Trata-se de uma fase com mudanças tão dramáticas que tem recebido descrições do tipo crise de identidade, é normal ser anormal ou psicose normativa, etc. Por que é que me comporto de forma diferente de quando era criança? O teu corpo e o teu cérebro estão a mudar drasticamente. Surgem novos comportamentos que podem deixar os teus pais e outros familiares frustrados e irritados. Em particular, a tua atenção vai mudar frequentemente de foco, sendo mais difícil concentrares-te e arranjares motivação para as tarefas que te são atribuídas, e vais ter comportamentos de risco mais elevado, possivelmente com maus resultados. Tudo isto são comportamentos adaptativos normais e resultam das mudanças que estão a ocorrer no teu cérebro. O que está a acontecer ao meu cérebro? O cérebro é simultaneamente o hardware, constituição, e o software, funções. O cérebro de um adolescente é diferente do cérebro de um adulto, ainda está em desenvolvimento e assim continuará até a maturação completa, aos 22, 24 anos. As maiores mudanças nas áreas volumétricas do cérebro responsáveis pelo autocontrole, discernimento, emoções e organização ocorrem entre a puberdade e a idade adulta. Isso explica a falta de bom senso, a imprudência e as explosões emocionais que caracterizam o comportamento adolescente. Durante os anos da adolescência há uma segunda fase de rápido desenvolvimento do cérebro. A primeira fase ocorreu nos primeiros 18 meses de vida e, nessa altura, as ligações entre os neurônios do cérebro que não são usados desaparecem, enquanto as que são usadas ficam mais fortes. Este processo é denominado poda sináptica e torna o cérebro mais eficiente. Assim, o desenvolvimento do cérebro adolescente pode ser conscientemente controlado pelos próprios adolescentes, aqueles que aprendem e se exercitam a organizar os seus pensamentos, compreender conceitos abstratos e controlar os seus impulsos estarão a preparar as fundações neurais para o resto das suas vidas. Por isso,
A tomada de decisões de forma consciente e um estilo de vida saudável durante a adolescência terão um impacto tão grande no resto da tua vida como os maus hábitos. Eis um exemplo: a investigação tornou claro que os adolescentes são mais vulneráveis que os adultos aos efeitos do álcool sobre a aprendizagem e a memória, e aqueles que consomem repetidamente álcool podem sofrer efeitos a longo prazo, comprometendo as funções cerebrais com efeitos negativos a longo prazo na construção dos seus cérebros. Exemplo de questões, onde a resposta no Google é a primeira que aparece: qual é a idade da adolescência? A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a adolescência como sendo o período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. Para a OMS, a adolescência é dividida em 3 fases: pré-adolescência dos 10 aos 14 anos, adolescência dos 15 aos 19 anos completos. Qual a pior fase da adolescência? Pré-adolescência é a fase mais difícil para a mãe. Especialistas dão 6 dicas. 27 de janeiro de 2010. UOL Universa, 27 de janeiro de 2016. Quais são as principais características da adolescência? A adolescência tem sido vista na psicologia como uma fase do desenvolvimento que apresenta características muito especiais, tais como rebeldia, crise de identidade, conflito geracional, tendência grupal, necessidade de fantasiar, evolução sexual manifesta e outras mais. 12 de agosto de 2016. O que caracteriza a adolescência inicial de 14 a 17 anos? A adolescência inicial é marcada pelo rápido crescimento e pela entrada na puberdade. A adolescência média caracteriza-se pelo desenvolvimento intelectual e pela maior valorização do grupo, e na adolescência final consolidam-se as etapas anteriores e o adolescente prepara-se para assumir o mundo adulto. Então, caros alunos, vejam, tema bom, relevante, farto material na internet, questões boas, que realmente temos interesse de saber. Porém, as respostas aparecem facilmente. Agora, nos responda. Qual seria uma outra boa pergunta para o tema adolescência? Qual foi a sua questão problemática no primeiro ciclo de pesquisa? Qual outra questão você poderia ter formulado? Qual sua nova questão de pesquisa problemática para este novo ciclo de pesquisa na GTC História e Geografia na EBIAS? As responda no formulário. Bons estudos e boa pesquisa!